histórias de Trancoso do Francisco, eu fiquei meio... Ficou com medo? Eu fiquei com medo. Fiquei, Tu ficou com medo? Não, se fosse eu tivesse visto a Elis Regina andando pelos Eu ia corredores do desmaiar. Malk, eu teria desmaiado. Olá, malcadianos, malcadianas e malcadianes, tudo bem com vocês? Estão sentindo essa vibração fantasmagórica? Eu espero que estejam bem assustados por aí. Brincadeiras à parte, entrando no embalo desse mês de outubro, é com muita empolgação que trazemos para vocês um episódio bem divertido e especial. Isso mesmo, amiga. A temática do nosso episódio de hoje é, no mínimo, um pouco inusitada. Convidamos vocês a conhecerem um pouco mais do Malk a partir dos nossos causos de assombrações, das nossas histórias de Trancoso. Sei que essa temática pode parecer bem esquisita, malcadianes. Porém, ao falarmos dessas histórias de assombração, podemos entender um pouco mais sobre o que rolava no museu na época em que elas aconteceram. Desde as exposições que estavam em cartaz até os protagonistas dessas histórias. Por isso que nós falamos com a Maria Júlia, que trabalha no arquivo aqui do museu e que tem uma história de Trancoso daquelas para contar. Meu nome é Maria Júlia, eu sou de Quixadá, nasci em Quixadá e vim para cá, para Fortaleza, aos 14 anos de idade. Aí trabalhei no comércio, depois fiz concurso, fui estudar e fiz concurso para a UFC e passei. E na época também, antes de eu fazer o concurso da UFC, eu fiz um concurso para o INSS, mas eu só tinha 18 anos de idade e minha mãe não deixou, porque era para ir para o interior. Não vai nada. Mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu viajar. Não, vai nada. Essa menina é desse tamanho, já quer ter sua independência. A dona Júlia é uma diva mesmo, desde cedo querendo buscar sua independência. Rola aqui no museu a informação de que a dona Júlia tem uma história de Trancoso muito interessante. Vou contar a história de Trancoso. Na minha opinião, e de várias pessoas, não é Trancoso, mas tem um colega aqui de trabalho que ele não acredita, não. Ele diz que é a história de Trancoso. Mas história de Trancoso ou não, aconteceu comigo. Achamos legal explicar para vocês um termo que talvez alguns não conheçam muito bem, que são as histórias de Trancoso. São aquelas histórias incríveis, meio exageradas ou até mesmo fantasiosas que alguém conta como se fosse verdade, mas que a gente desconfia que não aconteceu bem assim, como as lendas que escutamos por aí ou os causos de assombração daqui, do Museu de Arte da UFC. Eu particularmente acredito em todas. Eu não quero falar nada não, mas eu também acredito bastante nessas histórias de Trancoso aqui do Malk. Em janeiro de 2002, o professor Pedro Eymar fez uma exposição aqui em homenagem a Elis Regina. E esse fã que solicitou essa exposição aqui, que na realidade foi uma exposição com instalação sobre todos os trabalhos dela, toda a vida dela. E nessa exposição tinha relatos, ela mesma falando sobre a vida dela, ela rezando um terço. Ela era uma pessoa mística, né? Mas ela gostava ela pertencia a várias religiões. E ela passou nesse vídeo, ela falando de várias maneiras. Uma hora era cantando, outra hora era rezando, outra hora era fazendo shows nesse vídeo, né? E na sala, numa das salas de exposições temporárias, estava a exposição dela, desse fã que tinha tudo quanto era de imagem dela, por onde ela andou, todo o seu percurso de shows, ele participava. Então, ele era um fã bem fiel. A exposição em questão era há 20 anos sem Elis, que aconteceu aqui no Malk em 2002, em homenagem à emblemática e icônica cantora Elis Regina. E ele guardava todas as fotos dela também. E o professor Pedro Eymar resolveu, então, fazer uma espécie as fotos quase soltas, né? Ele fez no papel manteiga e colocou algumas fotos nesse papel. Parecia uma onda, parecia umas ondas o papel, parecia umas ondas. E teve a exposição, foi tudo bem, me deu muita gente. Quando foi no final da tarde,
por volta de 5 horas, 5h30. Aí o professor Pedro Emar disse, Júlia, vamos embora, não vai dar mais ninguém, não. Eu digo, professor, acho que quem tinha que ver já viu, o resto fica para outro dia. Aí eu fui desligar a televisão, né, que estava passando as imagens dela em sequência. Quando eu fechei a televisão, eu fechei as luzes lá de dentro das outras salas de exposições, né, que nós temos também salas permanentes. Eu fui fechar tudo, fechei luz, tudo. Aí cheguei na sala do professor, já vou embora, bom final de semana, tchau, tal. Quando eu fui saindo na porta principal, né, quando eu fui saindo, aí mal quando eu botei o pé assim para abrir a porta, que a porta estava só encostada, que eu fui abrir, a porta já se abriu sozinha. Ela abriu a porta, que era daquelas portas que uma se encontra com a outra, né, sem ser porta automática. Naquela porta que você fechava assim, manualmente, mas uma se encontrando com a outra. Aí aquela pessoa surgiu do nada na minha frente, ela com um vestido lindo, estampado, uma estampa linda, no meio da perna, e uma sandália muito alta, muito elegante, e um cabelo que não era dela, feito um rabo de burro. Bem grande o cabelo, bem grande, feito um rabo de burro. Aí, e um rapazinho de um lado, um lourinho, bem lourinho, dos olhos claros, e a calça não me recordo a cor, mas a blusa era um azul bem terno, assim, um azul celeste. Aí ela disse, já vai fechar? Aí eu disse, vou. Ela disse, porque apontou para o rapaz, com a mão assim, e disse, é porque ele vai viajar. Aí eu disse, então, sendo assim, eu volto e vocês olham rapidinho. Aí eu voltei, disse, eu vou abrir as luzes. Aí quando eu voltei, que eu dei de costa, né, para eles, é claro, que eu vim abrir as luzes por trás da porta, que não precisava, eu sabia quais eram as luzes que tinha que acender, eu nem olhei, fiquei olhando para o salão e abrindo, e já não vi mais eles, né? Já não os vi mais. Aí eu esperei. Eu digo, eu vou abrir lá dentro também para facilitar para eles, para quando eles, se pode ser que eles queiram vir as exposições permanentes, eu vou abrir, já que viu ela, né? Aí eu abri. Quando eu voltei, que eu olhei, cadê esse povo? Aí o professor... Sim, aí nisso eu passei a chave na porta, né? Para ter segurança, porque eu estava sozinha, né? Com eles. Aí eu disse... Procurei na sala, que isso era uma sala que tinha, né, de exposição dela. Aí eu procurei, eu digo, meu Deus. Aí disse o professor Pademar, chega. Aqui ainda, Júlia? Eu digo, professor, que entrou um casal e eu não sei onde é que eles estão. Aí o professor, está brincando? Eu digo, estou brincando não, é verdade. Entrou um casal, uma moça jovem, do cabelo grande, feito um rabo de burro, e um rapaz bem novinho. Aí eu não sei onde eles foram. Eu fechei a porta, para ter segurança que realmente não ia mais entrar ninguém. Aí eu fui lá dentro, enquanto eu abri as outras salas, ele não os vi mais. Aí o professor, está brincando, Júlia. Pois agora quem vai procurar sou eu. Aí o professor olhou em todas as salas, desde as salas lá de dentro, dos artistas permanentes, olhou nos banheiros, professor nos banheiros também, eu olhei. Olhou no auditório, eu disse, eu também já olhei. E cadê esse povo? Eu digo, não sei. Aí eu abri a porta, quando eu olhei lá fora, o guarda, o vigilante daqui estava lá no final, ali próximo à arquitetura, só tinha um carro de frente ao museu e a rua parecia um deserto. Por incrível que pareça, não ia passando nenhum carro, nenhum vivente. Eu digo, meu Deus, onde esse povo foi? Aí o professor, Júlia, então, pelo sim, pelo não, pelo talvez, vamos embora. Não entrou ninguém aqui não, isso foi coisa da sua cabeça. Eu digo, entrou sim. Então vamos embora. Aí a gente foi embora, né? Quando foi no outro dia de manhã, porque assim, sempre quando abre exposição, a gente que trabalha no setor, nunca a gente tem tempo de olhar a exposição com cuidado, olhando para visualizar melhor, né? E contemplar melhor a exposição. Aí eu digo, eu cheguei cedo, né, no outro dia de manhã, eu digo, agora eu vou olhar a exposição da Elis Regina com bem cuidado. Aí quando eu vou dobrando, quem é que eu me deparo com a primeira foto? A dela.
com o mesmo vestido, no meio da perna, uma sandália muito alta, do bico, do salto bem fino, o cabelo muito puxado e feito um rabo de burro grande, do mesmo jeito. Eu digo, não pode, pelo amor de Deus. Aí saí procurando um rapaz. Olhe, menina, que eu olhei em todas as fotos. Saí procurando tudo quanto era foto, e tinha uns expositores de vidro, né? E que o professor tinha colocado várias fotos dela lá dentro. E eu olhando uma por uma, minuciosamente. Eu digo, meu Deus, cadê esse menino? Não achei o menino de jeito nenhum. Mas ela, clara como água cristalina, que era ela. Entendeu? Aí eu tomei aquele susto grande quando eu vi. Eu digo, meu Deus, está aqui a pessoa que veio ontem. Aí nisso, por volta de entre 8 e 8 e meia, né? O professor Pedro Edmar chegou. Eu disse, professor, eu encontrei quem foi que veio aqui ontem. Pelo menos uma pessoa eu encontrei. Ele, quem, Júlio? Vem cá olhar. Quando eu mostrei eles, brincando. Estás brincando? Eu digo, verdade. Está aqui, professor, tal e qual a pessoa. Agora, se sim, Júlia, a fisionomia, o rosto era dela mesmo? Não, isso aí eu também não vou mentir, que eu olhei para o rosto dela. Mas o cabelo, a roupa, a sandália, tudo era dela. O vestido, a mesma padronagem, a coisa mais linda do mundo. Aí o professor, Júlia, pois então foi mesmo, viu? Agora, essa história você vai espalhar para todo mundo agora, viu? Quem entrar aqui, eu vou dizer que você viu a Elis Regina. Eu digo, pois, professor, eu procurei. Se era filho dela, eu não sei. Mas tinha uma pessoa com ela. E eu já procurei esse menino aqui por tudo quanto é canto. Aí, minha filha, me doidei. Comecei a olhar na internet, puxando tudo. Elis Regina cantando, Elis Regina rezando, Elis Regina em shows da Elis Regina, para ver se eu encontrava o vestido. Nunca encontrei aquela roupa, acho que foi única. Não sei. Nunca encontrei aquela roupa, nunca encontrei. E o mais interessante, que esse rapaz que veio, que pediu o professor Pedro Edmar para expor, no dia que ele veio buscar, exatamente um dia que eu não estava aqui, para poder falar com ele e perguntar de onde que ele conseguiu aquela foto, entendeu? Eu queria falar com ele. Mas eu não o vi quando ele veio buscar as fotos da Elis Regina, os trabalhos, né, que ele guardava em casa. E também ele não deixou contato aqui, entendeu? Só sei, minha filha, que até hoje todo mundo quer que eu conte essa velha história. Se é a história de Trancoso, como diz o Regis, não sei. Mas que aconteceu comigo, aconteceu. Mas nem só de histórias de assombração vivem os funcionários e as pessoas aqui do museu. Tem uma galera que tem uns sonhos, no mínimo, bem criativos. Mas calma lá. Antes de chegarmos nesse caso específico, vamos dar uma contextualizada. Alguém aí sabe quem é Jean-Pierre Chablot? Deixa que eu explico. Jean-Pierre Chablot, nascido em 1910 em Lausanne, Suíça, era pintor, desenhista, crítico de arte, pedagogo, músico e propagandista. Ele também atua aqui no Ceará, como jornalista, escrevendo crônicas artísticas para o jornal O Estado. E lecionou violino no Conservatório Alberto Nepomuceno. Em 1944, ajudou a fundar a Sociedade Cearense de Artes Plásticas, SCAP, para promover o modernismo no Ceará. E um fato curioso para vocês. O Chablot foi um grande incentivador e promotor do artista Francisco Domingos da Silva, o nosso querido Chico da Silva. Chablot faleceu em 1984 e deixou um magnífico acervo artístico aqui no MAUC. A Auricélia, que ficou responsável por cuidar dos arquivos relacionados ao artista, logo quando chegou aqui no museu há alguns anos, conta pra gente que teve uns sonhos bem peculiares, por assim dizer. Eu sou a Auricélia. Entrei no MAUC no dia 14 de agosto de 2015. 14 de agosto de 2015. E então eu estou no MAUC há 9 anos e um mês, e alguns dias. E como eram esses sonhos, Auricélia? Você tem algum específico que queira comentar com a gente? E assim que eu entrei, né, fiquei sabendo que eu ia trabalhar com uma documentação histórica, né, do Jean-Pierre Chablot. Aí a gente foi pesquisar quem era o Jean-Pierre Chablot, e foi essa figura histórica para ter toda essa documentação aqui no museu.
E como eu entrei em agosto, quando foi em setembro, eu comecei a sonhar com algumas coisas aqui no museu, né? O primeiro sonho de todos, que nunca saiu assim da minha memória, fecho os olhos, parece que foi tão real, que me lembrou até hoje. Eu estava aqui nesse corredor, de frente para o administrativo, que hoje é o administrativo, mas antigamente, assim que eu entrei, era o arquivo, né? Era o arquivo do museu onde eu trabalhava. Então, eu tinha toda essa sala só para mim e as documentações. E o sonho foi muito engraçado. Aqui no museu tem 2 mesas de vidro, e essas 2 mesas estavam assim encostadas na parede, né? Que hoje estão alguns que hoje estão alguns monumentos, né, de uma doação que está fazendo triagem. Então, essas 2 mesas de vidro estavam lá. E de lado de uma das mesas estava o Chablot, alto, de terno. O terno dele era preto. Fechando os olhos, eu vejo, né? Toda a imagem de preto e branco, mas parece que eu estou vendo. E do outro lado estava o diretor do MAUC, que na época era o Pedro Aimar. Então, eles me chamavam e diziam assim, o Pedro Aimar me chamava e dizia assim, Auricélia, essa daqui é toda a coleção de relógios do Chablot. E eram muitos relógios, muitos relógios. Estavam todos dentro dessa mesa de vidro. E o Chablot disse assim, olha, na hora de organizar, você tome cuidado com todas essas coleções. Pronto, aí eu me acordei. Penso eu que ele está pedindo para mim ter cuidado na organização das documentações dele, né? Já que em todas essas documentações que a gente vai organizando, a gente não tem nenhuma coleção de relógios, somente mesmo documentos e documentos variados. Então, esse foi o primeiro sonho que eu tive aqui dentro do museu. Fora esse, teve diversos outros sonhos, com o Chablot e sem o Chablot. Outro também, né, que gerou assim, até um meme que eu contei aqui no administrativo, esse já foi mais recente, já foi pós-pandemia e também já foi com a nova diretora do museu. Também foi muito engraçado. Estávamos na biblioteca, a bibliotecária atual, que é a Larice, e o Chablot lá no fundo, perto do ar-condicionado. Tinha uma escada, era como se ele estivesse olhando para o ar-condicionado, e tinha uma escada em triângulo, né, em formato de triângulo. Aí a nova diretora entrava correndo e ia até o ar-condicionado, subia a escada e ele dizia assim, cuidado. E na hora que ele dizia cuidado, ela caía na mão dele. Muito engraçado, ela bem pequenininha cai na mão dele. Daí surgiu, eu contei no administrativo, o rapaz responsável pelas criações, né, dos catálogos, ele fez até um memezinho muito engraçado na época. A gente ria. Fora outros sonhos, né, que assim, esses 2 foram muito nítidos e são os que assim mais, né, dá para contar. Ainda bem que o Chablot salvou a Graciele, a nossa diretora aqui do museu. Esperamos que a Auricélia continue sonhando bastante e trazendo muito entretenimento pra gente. Enquanto a Maria Júlia e a Auricélia viram e sonharam com figuras importantíssimas para o cenário artístico cearense e nacional, o MAUC também tem suas histórias de assombrações anônimas, né? A assombração dessa próxima história pode até não ser famosa, mas quem vivenciou a situação é uma pessoa muito querida pro MAUC. Francisco Bandeira é artista plástico e tem obras reconhecidas nacional e internacionalmente. No período em que trabalhou no MAUC, colaborou ativamente como ministrante de diversas oficinas de lineogravura, isogravura e monotipia. Ele é muito querido por todo mundo aqui. Francisco Bandeira atuou também na adequação do MAUC para as plataformas digitais. Realizou uma série de vídeos ensinando técnicas artísticas. Idealizou e assinou desenhos para os cadernos de colorir do museu, além de fazer a gravura de capa da revista do MAUC, primeira edição. Todas essas publicações estão disponíveis no site do MAUC. Eu sou Francisco Bandeira, sou aposentado da Universidade Federal do Ceará, trabalhei no MAUC praticamente quase 15 anos. E eu tenho uma referência assim, de algo que aconteceu comigo, assim, sobrenatural. Eu estava no ateliê de gravura Mestre Nosa, e já era mais ou menos quase 18 horas, e de repente a porta se fechou
e é como se fosse assim, tivesse entrado alguém, né? Eu trabalhava com gravuras, aquela coisa toda e tal. De repente as gravuras caíram da mesa e eu acredito que não tinha ninguém para soprar, não tinha ventilador, o ar-condicionado também não fazia isso, né? Então, alguma coisa sobrenatural deve ter acontecido. E também há quem não tenha visto nada. E não ter história para contar também é história, certo? Exatamente, Diva. O seu Orlando mesmo, que trabalha aqui como vigilante do museu, conta que nunca viu nada de peculiar ou de arrepiar os fios de cabelo. Meu nome é Orlando de Abreu Lima. Eu já trabalho aqui no MAUC há 8 anos, entendeu? É a primeira vez que eu trabalho na repartição pública. Antes eu trabalhava em banco, mas eu gosto muito daqui, entendeu? Caso aconteça algo estranho aqui no MAUC, a gente lança no livro e passa para a supervisão da gente, entendeu? E passa para a direção da UFC. Vem acontecer alguma coisa, está lançado no livro. E você trabalha aqui há 8 anos, certo? Tem alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu que você gostaria de destacar, contar para o podcast? É prezado momento, curiosidade, que eu me lembre, não. Viu? Então, prezado momento, eu não tenho nenhuma curiosidade que eu me lembre, que eu posso contar aqui agora, viu? A mesma coisa com o Cássio Vinícius, arquivista do MAUC. E olha que ele procurou, hein? Dizem que quem procura acha, mas ainda não foi dessa vez. Me chamo Cássio, eu trabalho aqui no Museu, né, de Arte da UFC. Assim, a minha história é basicamente não ter história, né? Eu trabalho aqui há 2 anos, já tive a oportunidade de sair um pouco mais tarde e nesses dias, mesmo entrando nas salas de exposição, em ambientes já com luzes apagadas, em ambientes bem silenciosos, não vi nada em comum, não... Até que gostaria de ter visto, já procurei também em ambientes mais silenciosos aqui no museu. E, assim, infelizmente ou felizmente, até o momento, não tive nenhuma experiência sobrenatural aqui no Museu de Arte. O que rola no MAUC? Já aviso logo que tem muita coisa rolando no MAUC nesse mês, viu? A programação de outubro está bem agitada. Mas vamos começar. Entre os dias 29 e 31 de outubro, nosso museu oferta diversas atividades educativas e especiais, com vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. A 7ª Calorada do MAUC, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e a 6ª Jornada de Práticas Educativas e Científicas do MAUC. Os formulários de inscrição dessas atividades são divulgados no site mauc.ufc.br e também no nosso Instagram, @Museu de Arte da UFC. A Calorada no MAUC é um projeto com o propósito de recepcionar e acolher estudantes recém-ingressos na UFC, apresentando a riqueza cultural do museu por meio de oficinas, rodas de conversas e visitas mediadas. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um evento anual, em que celebramos e valorizamos a leitura e os livros, sempre destacando o papel fundamental das bibliotecas, como espaços de conhecimento, cultura e inclusão social. Por fim, é na Jornada de Práticas Educativas e Científicas do MAUC que partilhamos dos saberes do Museu de Arte da UFC com toda a comunidade acadêmica e com os visitantes. A jornada foca na apresentação das pesquisas desenvolvidas por dezenas de bolsistas, atuando no museu, juntamente com pessoas ligadas a estágios e voluntariados na instituição, dando visibilidade a discentes, orientadoras e orientadores e as suas contribuições ao museu, à UFC e à sociedade. Mas podemos falar um pouquinho da programação da Calorada e da Semana do Livro, que também está muito icônica. Começando pela oficina Biblioterapia Criativa, a colagem como expressão de si na produção de fanzines. A atividade relacionada à Semana do Livro tem como objetivo introduzir técnicas de colagem e produção de fanzines como meio de expressão artística, através de atividades que envolvem a temática da biblioterapia, leitura e intervenções artísticas. Para quem não sabe, biblioterapia é uma técnica terapêutica que utiliza livros e atividades de leitura para promover o bem-estar emocional.
Já os fanzines são publicações feitas por pessoas e para pessoas que gostam de um determinado tema em comum, sejam elas amadoras ou profissionais. A palavra fanzine vem da expressão em inglês Fanatic Magazine, que na nossa língua significa revista de fã. Ainda pela Semana do Livro, haverá o pré-lançamento do livro infantil Eu Acho Que Vi um Museu, que é uma história ilustrada do Museu de Arte da UFC. O livro é de autoria de Larissa Macedo, com ilustrações de Tiago Nogueira. É um projeto incrível e que certamente vai voltar a ser abordado aqui no podcast nas próximas edições. Como atividade conjunta da Semana do Livro e da Calourada, vai rolar uma oficina super útil, tanto para a turma caloura quanto para a veterana. É uma oficina de introdução à plataforma Lattes, que acontece de forma remota. Também na Calourada, destacamos a Oficina de Memórias Afetivas do Malc, Bordando Cantores do Entardecer, onde serão ensinados pontos de bordado em homenagem aos passarinhos que passeiam pelas árvores do Malc, todo fim de tarde. E também tem a oficina Nós Mosaico, propondo um momento de acolhimento aos estudantes ingressantes e ao público que vier participar da atividade, a partir da construção de um mosaico contendo ilustrações realizadas coletivamente. É muita pesquisa instigante, muita atividade imperdível. Vamos até repetir aqui o endereço do site do Malc, que é para ninguém perder a oportunidade. malc.fc.br 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 E o perfil no Instagram é o Museu de Arte da UFC. O Malc recebe vocês com todo o carinho de sempre. Malcadianes, estamos chegando ao final desse episódio. E como vocês já sabem, no quadro Malcadianas Indicam, nós trazemos alguma indicação audiovisual ou sonora que se relacione com o tema tratado no episódio. E embarcando nessa atmosfera assustadora e fantasmagórica, resolvemos deixá-los ainda mais aterrorizados, com não uma, mas 2 indicações de filmes do gênero terror. Então vamos lá, se assustar agora para ficar esperto. A primeira dessas indicações é o curta-metragem Visita Maldita, uma produção de ficção realizada em 2018 por universitários do curso de cinema e audiovisual aqui da UFC. O curta conta a história de um grupo de amigos que, após o carro quebrar à tarde da noite em uma estrada perigosa, são convidados por uma senhora a passar a noite em sua casa. No entanto, a hospitalidade dessa senhora é colocada em prova quando eventos incomuns começam a acontecer na residência. O curta é sensacional e está disponível gratuitamente pelo YouTube. Vale muito a pena conferir e se assustar um pouquinho. A segunda indicação é de arrepiar os cabelos. Trata-se do longa-metragem nacional A Noite do Chupa-Cabras, de 2011, que aborda a lenda da criatura que aterrorizou vários países nos anos 90. É um filme realmente aterrorizante, então cuidado, hein, galera? Está disponível em várias plataformas de streaming e promete muitos gritos e sustos. Se você gosta do gênero, não deixe de assistir. Malcadianes, eu espero que vocês continuem se assustando por aí. Mas, infelizmente, o episódio vai ficando por aí. Um beijo e... Bu! Eu espero que a gente tenha conseguido causar muitos pesadelos pra vocês, meus amores. E até a próxima. Mua! Esperamos que vocês tenham curtido bastante o episódio de hoje. E caso queiram deixar alguma sugestão para os próximos episódios, podem entrar em contato pelas redes sociais do Malc, ou pelo e-mail malcpodcast@ufc.br, ou pelos comentários do seu tocador de podcast. Malcadianes é um projeto da temporada 2024 do Malc Podcast, uma iniciativa do Museu de Arte da UFC, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Giovana Carvalho e Laila Dantas. A coordenação e orientação do projeto ficam a cargo de Regis Torquato Tavares.